Olá, bem-vindos novamente ao nosso curso. Hoje nós vamos entrevistar o professor César Galera, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Bem, o professor César Galera tem mais de 30 anos no campo de estudos sobre a memória de trabalho. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre as linhas de pesquisa dele e os principais achados. Obrigado, Lívia. Bem, professor, eu queria saber um pouquinho, se pudesse contar pra gente, como que surgiu esse interesse pela área de memória de trabalho e quais são suas principais linhas de pesquisas atualmente? Ok, quando eu pensei em fazer psicologia, eu já tinha essa vontade de estudar a memória, de estudar o que a gente chama hoje de processos cognitivos. Eu queria entender como é que a gente pensava, como é que a gente lembrava, como é que a gente raciocinava. E aí, então, esse interesse pela memória vem desde o comecinho da faculdade. Quando eu comecei minha atividade científica, ainda como estudante, como bolsista de iniciação científica, eu comecei a trabalhar com um modelo de memória que era muito famoso na época, que era o modelo do Sternberg. Então, eu trabalhei durante alguns anos, 2 ou 3 anos, estudando o processo de reconhecimento de padrões visuais. Isso daí foi o meu início, né? Depois, no mestrado, eu continuei trabalhando com o reconhecimento de padrões visuais dependentes da similaridade entre estímulos, mas a memória sempre fez parte da minha atração pela psicologia. Saber como nós lembramos as coisas, como é que nós memorizamos, quais são os processos envolvidos, qual é a natureza da informação memorizada, qual é a estrutura funcional da memória. Isso sempre foi a minha paixão na psicologia. Tive uma pequena passagem por estudos de atenção, mas foi ainda nos estudos de atenção, tinha a memória envolvida. Então, a memória sempre foi central no meu trabalho. Professor, você pode contar um pouco sobre as principais linhas de pesquisa atuais agora? Ok. Nos últimos 25, 30 anos, eu tenho trabalhado com o que a gente chama de memória de trabalho visual, né? A memória de trabalho, ela pode ser dividida, ela pode ser segmentada em diferentes modalidades de informação. As principais são o visual e a fonológica, a verbal, né? Eu sempre me dediquei à memória visual, sempre, que era realmente o que eu queria fazer. Então, nesses últimos 25, 30 anos, eu tenho me dedicado a investigar, primeiro, a natureza da representação memorizada, que é uma questão importante. E segundo, a estrutura funcional da memória de trabalho visual, né? Isto tem me levado a caminhos novos, porque é sempre um mistério. A gente está ainda numa fase muito primitiva dos estudos de memória. Embora a gente tenha avançado muito sobre o nosso conhecimento, sobre o que é a memória, como funciona a memória, esse conhecimento é ainda muito pequeno frente à complexidade que é isso tudo, né? Então, eu tenho trabalhado nesses dois aspectos. A natureza da informação memorizada, se nós temos evidências de que nós memorizamos a informação em termos visuais, não em termos proposicionais, mas em termos visuais, e como essa informação circula nesse ambiente que é a estrutura da memória funcional, né? Quais são essas estruturas? O que compreende a memória de trabalho visual? Porque, veja, nós temos, só pensando em termos de memória visual de curto prazo, sem falar da memória visual de longo prazo. Na memória visual de curto prazo, nós temos, curto prazo, assim, 2, 3 minutos no máximo.
nós temos uma memória que é uma memória mais passiva. E temos uma memória que é uma memória mais ativa. Isso é uma das conclusões a que eu cheguei. Veja, é mais fácil eu falar disso em relação à memória de longo prazo. Quando nós temos uma informação na memória de longo prazo, essa informação está fora da nossa consciência. Por exemplo, eu dou sempre esse exemplo para os meus alunos. Lembre-se do rosto da sua mãe. O rosto da sua mãe está lá na memória de longo prazo, e quando eu peço para você se lembrar dele, você traz esse rosto para um estado no qual ele pode ser inspecionado conscientemente, né? Então, essa relação entre a informação que está armazenada em algum sistema mais passivo e a informação que está no estado ativo, essa relação não é muito bem conhecida. O processo de recuperação não é muito bem conhecido. E isso sugere a existência de pelo menos dois estados possíveis para a memória. Um estado passivo e um estado ativo. Algumas variáveis experimentais interferem no estado passivo. Algumas variáveis interferem no estado ativo. Mas as duas coisas se relacionam, né? Então, eu acho que isso é uma preocupação que eu tenho tido de estabelecer como é que essas coisas conversam. Como é que o estado ativo e o estado passivo conversam para produzir isso que a gente chama de memória de trabalho visual. Professor, atualmente nós temos diversos modelos sobre a memória de trabalho. Eu gostaria de saber como que você avalia esses modelos e se há um mais apropriado, assim, na sua opinião. Acho que existem modelos, existe a memória de trabalho, né? A memória de trabalho é isso que nós estamos usando agora. Eu estou pensando, estou processando a informação e estou respondendo, estou falando. Isso é o uso da memória de trabalho. Agora, existem os modelos que descrevem essa memória de trabalho, né? Eu algumas vezes penso que a memória de trabalho não é um bom nome para esse sistema que eu estou usando agora. Alguns autores usam, por exemplo, mental workspace, que é esse ambiente de trabalho mental, que é onde as coisas estão ativas, onde as coisas acontecem, onde eu resolvo meus problemas, né? Onde eu recupero a informação da memória de longo prazo, recebo a informação do ambiente, combino essa informação. Isso é a memória de trabalho tal como ela existe em cada pessoa. Agora, os modelos de memória de trabalho são aproximações disso, são pequenas descrições dessa coisa complexa que é a mente humana funcionando. Eu algumas vezes penso numa fábula hindu dos cegos que queriam conhecer o elefante. Você conhece essa fábula, né? Então, estavam lá 5 cegos conversando sobre o que seria um elefante, como seria um elefante. E nisso passa um vendedor com um elefante e, ouvindo a história dos cegos, pega um deles e fala, olha, isso é um elefante. E o sujeito vai lá, pega na pata do elefante e fala, olha, o elefante é como se fosse uma palmeira. O outro, cego, vai lá e pega na orelha do elefante e fala, não, o elefante é como se fosse um grande abano. E o outro vai e pega a tromba do elefante e fala, não, o elefante é uma cobra. Então, nós temos a realidade, nós temos a memória de trabalho, nós temos esse mental workspace e temos os vários modelos que se aproximam disso, né? Então, acho que todos eles têm algumas coisas de realidade. Talvez, eu gosto, em particular, do modelo do Baddeley. Mas o modelo do Baddeley, ele é um modelo construído em cima de uma tradição experimental que é da dissociação dupla. Então, é um método experimental que leva à construção desse modelo. O modelo do Cowan
também é um método, é o resultado de uma reflexão experimental, mas baseado em premissas diferentes, né? Eu não sei por que me caí apaixonado pelo modelo do Baddeley, que é um modelo mais simples, é um modelo que tem muitos atrativos, mas até talvez seja um modelo mais ousado do que o modelo do Cowan. O modelo do Cowan é mais conservador. Ele não faz, por exemplo, a distinção entre os diferentes tipos de modalidades de memória. Existe uma memória de curto prazo, existe uma memória de longo prazo. Então, é mais simples, ele é mais conservador nesse sentido. O Baddeley tem uma concepção um pouco mais ousada. Ele fala, olha, existe uma memória de verbal, ou memória fonológica, existe uma memória visual e existe o componente atencional, que é o executivo central. O do Cowan diz exatamente, ele concorda com os armazenadores, mas ele não diz que armazenadores são, e concorda com a atenção, que é o componente racional, o componente responsável pela racionalidade, pelo processamento da informação. Então, eles tratam da mesma coisa, só que por um motivo pessoal ou qualquer, as pessoas têm uma aproximação maior com um modelo com outro modelo, né? E mesmo, eu acho que a tendência agora é que os diferentes modelos se fragmentem, né? Por exemplo, os belgas, alguns autores belgas já fazem alguns aprimoramentos no modelo do Baddeley. Os pesquisadores italianos, liderados pelo Cesare Cornodi, trabalham com a memória de trabalho visual de uma maneira um pouco mais aprofundada do que faz o Baddeley e o Logue, que são ingleses. Então tem também essa distinção entre europeus, essa abordagem mais europeia, e a abordagem americana, né? Então essa é a abordagem americana, mais centrada no Cowan, em alguns outros autores, eles consideram o working memory, ou visual working memory, e não fazem distinções mais detalhadas, como faz o modelo do Baddeley. Ok? Professor, e quais são as questões ainda que você acha que precisam ser respondidas na área sobre memória de trabalho? Eu acho que existem grandes questões práticas, existem grandes questões teóricas. Uma das questões práticas que eu acho que é muito interessante é que a memória é a expressão do funcionamento cognitivo. Então, as demências em que a pessoa tem perda de memória, em que as pessoas deixam de reagir bem ao ambiente, adequadamente às mudanças do ambiente, dificultando essa interação ajustada, seja por problemas de memória, seja por problemas de raciocínio, são questões práticas importantes. Por exemplo, a questão do diagnóstico precoce do Alzheimer é uma questão prática importante. Nós temos trabalhado nesse sentido, em encontrar marcadores que sejam específicos para um diagnóstico precoce do Alzheimer ou marcadores que sejam específicos para outras dificuldades que aparecem em crianças, por exemplo, né? Então, essas são questões práticas importantes. E existem questões filosóficas que são importantes também. Uma questão filosófica que eu acho que é interessante, que é o papel da memória na constituição da personalidade da pessoa. A pessoa é aquilo pelo qual ela passou, né? Então, a memória faz parte e contribui para essa noção do eu, né? Eu sou aquilo que eu lembro, eu sou mesmo aquilo que eu não lembro, mas que eu passei por aquilo. Então, a memória faz parte dessa constituição da pessoa, né? Então, essa é uma questão que eu acho interessante. Como é que essas coisas estão relacionadas?
Outra questão é a questão da consciência, né? Do que eu tenho consciência do mundo, né? Essa é uma questão não só da memória, mas a questão da percepção, como é que eu tenho consciência daquilo que eu percebo, como é que eu tenho consciência que eu estou percebendo alguma coisa. Então, existem aí várias relações que são interessantes e que vão ser exploradas. Vão ser exploradas. Mesmo essa questão que eu estava falando anteriormente, do rosto da nossa mãe. Num momento ela está fora da nossa consciência, num outro momento ela está, nós temos consciência dela. Então essa relação da memória com a consciência é uma coisa que eu acho que ainda deve ser explorada, precisa ser explorada muito. Ok? Ok.